É bom estar aqui hoje, mais uma vez, que falei pro Tias que eu não vim domingo passado, parece que faz tanto tempo, né? 15 dias longe dos irmãos, parece que fica muito longe demais, quando a gente não vê os irmãos. E nós estamos falando de crescimento, hoje eu vou tratar exemplos de crescimento na palavra de Deus e como Deus trabalha o nosso crescimento. Eu acho que todos nós já fomos criança um dia, aquelas pessoas que estão nos ouvindo também, já foi criança um dia, que a criança, ela cresce e se desenvolve através de pequenos tombos, hematomas e as cicatrizes. E as cicatrizes vão passando, né? E a criança vai crescendo e se desenvolvendo, vai se crescendo e se desenvolvendo. E na puberdade ela tem um crescimento parece que mais dolorido, alguns casos, né? E também fala que uma criança no primeiro ano ela cresce 25 centímetros, ela cresceu 25 centímetros no ano. Depois ela começa a dar uma diminuída no crescimento, pois a criança parece que vai diminuindo os crescimentos, daí são por etapas. E fala também que o crescimento da criança ela vem hereditário, né, da família que ela pertence, e também de alimentação. Diz que ela também tem que ter uma alimentação adequada, mas a influência maior seria a hereditariedade, acho que é isso mesmo. Então ela depende desses fatores para crescer. E também tem esse fator de dores no crescimento, e para nós também, os cristãos, temos as nossas dores. Só que as dores nossas não são para desamparo, como a criança, o pai não vai desamparar a criança, não são para desamparos ou de angústias, mas as nossas dores servem para o crescimento, e as aflições nossas levam homens e mulheres a ficarem mais perto, mais próximos do Senhor, com esse crescimento nosso. Eu conheço uma criança que quando ela chegou no primeiro ano, ela queria voltar para o prezinho, porque estava tão confortável o prezinho, que ela queria voltar para lá, ela não queria se desenvolver. Não, agora tem cobranças de tarefa, cobranças de fazer mais aquilo, ela queria só brincar, desenhar, é tão bom. Ela queria voltar para o prezinho, porque ela não chegou, ela não achava que ia crescer naquele momento, mas ela teve que passar por essas fases. O que eu vou tratar também é em Mateus 13, que nós cristãos também temos que estar preparando para as nossas dores para estar crescendo. Aqui, como Deus trabalha o nosso crescimento? Acho que muitas vezes é nas dores, nas aflições, que Jesus falou isso para nós, que nós vamos ter aflições, vamos aprender a passar por esses momentos aqui nesta terra. Mateus 13, eu vou ler do 18 ao 23, que é a parábola do semeador. Aqui ele fala de solo, Jesus tratando de solo nessa parábola, mas depois ele já muda para o coração nosso. A semente aqui é boa, a hereditariedade é boa, aqui vamos dizer assim, né? Ela vai dar um crescimento bom para nós. Daí fala de coração. Vamos lá então. 18 ao 23. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica
e produz a 100, a 60 por um. Então Jesus nos trata da semente e fala que a semente é a palavra e fala que o solo é o nosso coração. Jesus está nos preparando, né? Nos pede para nós nos preparar, que quando eu ouço que Jesus tem falado, vou fazer o que ele fala, eu tenho que se preparar para a perseguição. Uma das coisas que vai acontecer com nós é a perseguição, no 21. Chegando a angústia ou a perseguição, logo por causa da palavra, logo se escandaliza. Então Jesus nos explica aqui, para nós, que vai vir a perseguição, que nós estar se preparando para nos sofrermos as perseguições que vão vir para nós. E em 2 Coríntios, que eu preparei, só vou citar, que é 11, do 20 ao 30, Paulo fala dos superapóstolos, né, que se pregavam bem a palavra, estavam iludindo aos irmãos. E Paulo vai se defender. Como que Paulo se defende? Ele se defende pelas dores que ele estava passando, pelas perseguições que ele tinha. Então, por que ele mostrou essa defesa com as perseguições dele? E ele mesmo fala, em 2 Coríntios 11, do 20 ao 30, e depois ele fala também um pouco mais acerca disso em 2 Coríntios 12, 5 a 11 também. Mas é mais ou menos dentro do mesmo sentido. E ele mostra que ele passou tudo isso, mas ele estava falando, não para me gloriar, mas ele fala que era para que ele se sentisse cada vez mais fraco, que as perseguições que ele tinha, ele estava vendo que ele precisava cada vez mais de Deus, que não era para ele se gloriar do que ele estava passando, mas que através das perseguições, através das lutas diárias que ele tinha, através dos açoites, dos naufrágios, através de todas essas aflições que ele tinha, ele estava aprendendo a ser mais humilde. Ajudou ele a aprender a ser mais humilde. Então ele fala dessa forma, que ele estava sendo mais humilde. E ele mostra também o quanto ele era fraco, que ele tinha as fraquezas dele, nessas perseguições que Paulo passava. E como que nós vamos passar, né? Nós também vamos passar por essas perseguições, como nós vamos ter que colocar em ação o que nós sabemos, a nossa salvação, não deixando só com meras palavras. Paulo não deixou com meras palavras, ele sofria isso no dia a dia. E com meras palavras, mas com compromisso de vida e decisão. E através da nossa decisão humana, mas o poder de Deus em nossa vida, nós vamos ficar firmes na fé. Isso que Paulo está ensinando para nós, que as nossas decisões, as nossas ações e mais o poder de Deus vai nos ajudar a mantermos na fé. Ele fala que nós temos que estar preparados para a perseguição. Depois que nós estivermos nos preparando para a perseguição, nós temos também que estar se libertando do pecado. Temos que estar se libertando do pecado também, que é o versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. A palavra está ali, foi semeada no nosso coração, ela está junto, né, com os espinhos do dia a dia, está junto com nossas dificuldades do dia a dia. Ele não fala que não tem a palavra ali, que ela não possa brotar junto com esses espinhos. Mas ele fala que nós não podemos deixar-nos seduzir, deixarmos ser levado pelas coisas que nos é oferecida a cada dia. Isso aí acontece com todos nós. E Jesus fala para nós, vamos se libertar dos pecados, vamos nos envolver cada vez mais
para nos libertarmos dos pecados. A passagem que eu peguei para ajudar a nós a entender de como se livrar, como ajudar a nós a estarmos saindo do pecado, é Hebreus 10, 24 a 26. Que lá o escritor fala que é para nós considerar um ao outro, ajudar a crescer, estar incentivando a amar um ao outro e aprendendo a amar o próximo ao irmão. Que Ele ajude a nós, através dessas atitudes que nós temos, vamos ajudar a nós a vencermos, a libertar-se dos pecados. Não deixar de congregar, em Hebreus ele fala, para nós não deixarmos de congregar. Estar com os irmãos, né? Não viver deliberadamente em pecado, é sabendo que eu estou pecando e continuar a pecando. Né? Ele fala isso lá em Hebreus. Então eu não devo parar de congregar, não devo, estou tendo que incentivar, ajudando os irmãos a crescer cada vez mais. E uma delas é também não vivermos pecando, Jesus pede a todos nós, para nós não vivermos sabendo que estou pecando e continuar pecando. Isso aí me ajuda a se libertar dos pecados. Se eu não souber lidar com os meus pecados, né, eu não vou conseguir ver. Eu estava pensando, eu faço serviço braçal, quando você carpe um mato, se você cortar ele só por cima, ele vai brotar de novo. E muitas vezes ele brota até mais talvez ele é um pendão, você cortou ali embaixo, tem alguns que ele brota com mais troncos, vamos dizer assim. Então, se você corta um carrapicho só por cima, na raiz dele, se você corta uma erva daninha, algo que faz mal para essa planta, se você não arrancar ele pela raiz, ele vai voltar a crescer de novo e provavelmente vai tomar conta da tua plantação, da plantação que nós temos. Então o escritor de Hebreus fala para nós estarmos eliminando os nossos pecados, né? Libertando os nossos, porque nós vamos ter isso. Jesus fala, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, não vai ter frutos, né? Eu vou acabar abandonando a Jesus, abandonando o que Deus pede para mim, porque eu me deixei sufocar pelos meus pecados, né? E para dar frutos também, tudo isso depois ele vem falar dos frutos, ó. Fala que tem os espinhos, que os espinhos vão cadê que fala que chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo eu vou me escandalizar. Eu não vou suportar a perseguição e as angústias que vão vir na minha vida. E que os espinhos também podem me sufocar. Aqueles espinhos, essas perseguições podem ser externas, né? E os espinhos podem ser meus próprios pecados também, que vão me sufocar também, e eu não vou conseguir dar frutos com o que Deus quer, Jesus pede para mim. Mas o que foi semeado em boa terra, o 23, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Aqui eu estava vendo, Jesus falou que quando eu ouço a palavra e compreendo, eu vou dar frutos. Só que ele fala que está frutificando, mas ele não fala aqui que está livre dos escândalos, dos espinhos e da perseguição. Ele fala que vai dar fruto aqui. Vai dar, até ele diminui, fala que dá uns 100%, 60% e até 30 por 1. Então, mesmo quando nós vamos dar fruto, nós também vamos ter alguns sofrimentos também. Eu estava pensando uma situação que não tem nada a ver, nem está escrito aqui,
que até mesmo nas brincadeiras que a igreja faz, ou que os irmãos fazem entre si, tem alguns que se dedicam mais, são mais afadigados a fazer as coisas. Enquanto eu estou participando, só correndo para lá e para cá, tem um irmão que ele está pensando o que era para mim ter feito. Quando eu estou correndo atrás das cadeiras, naquela brincadeira da cadeira, tem um irmão que ele foi lá e pôs a cadeira para mim. Né? E muitas vezes eu faço só isso, eu fico correndo em volta das cadeiras e esqueço do irmão, talvez que ele teve que trabalhar um pouquinho mais do que eu ali naquele momento, de uma simples brincadeira, a uma entrega, uma fadiga, vamos dizer assim. E é o que Paulo fala para nós em Colossenses, né? Eu usei a passagem de Colossenses 1, de 25 a 29, para ilustrar, porque Paulo fala que por causa de Cristo, ele passava por aflições, e que se ele afadigava com os irmãos e pela igreja, ele queria que os irmãos crescessem cada vez mais na palavra. Ele sofria aflições por causa dos irmãos, e se afadigava no trabalho por causa dos irmãos também. E olha que eu peguei Paulo até para mim, achando uma pessoa de exemplo. Eu gosto de Paulo, que a gente só vê eu gostaria de ser como Paulo, mas é aquele ditado, você vê a cachaça que eu tomo, mas não vê o tombo, vê o tombo que eu caio, mas não vê as cachaças que eu tomei, né? Então Paulo é mais ou menos assim. Eu gostaria de ser igual ao Paulo, ser forte, pregar em qualquer circunstância, ter essa intrepidez, mas muitas vezes eu não suporto as dores do crescimento. E muitas vezes eu acabo recuando na hora que vem as minhas dores. Eu faço como essa criança que eu citei. Eu quero voltar para trás, porque eu vejo que eu estou crescendo, vai dar muito trabalho, eu vou ter mais compromissos, vou ter que aguentar mais estrutura, vou ter que suportar algumas coisas que eu não gostaria de suportar. E Paulo nos ensina que até mesmo na hora do crescimento, com todo o fruto que ele tinha dado, ele diz que ele fala em regiões que ele já tinha pregado, que ele nem ia lá muitas vezes, mas ele já tinha feito o trabalho dele, mas ele ainda se afadigava por causa daqueles irmãos. Ele se afadigava, ele se esforçava cada vez mais para poder fazer com que esses irmãos crescessem. A diferença do fruto, a diferença dos solos aqui, do coração, muitas vezes, igual eu falei, como eu usei as crianças, ele não está a hereditariedade da semente aqui, ou da palavra, ela é boa. O nosso crescimento vai ser igual para todos nós, né? Daí depende o alimento que eu vou ter. Por que eu estou crescendo ou deixando de crescer? Por que os frutos estão vindo ou não estão vindo? E que também, que eu cresci porque esse solo ele não deixou os escândalos, as perseguições, os espinhos, influenciar no crescimento que ele teve. Ele foi um solo que foi tirando as sujeiras que ele tinha, foi tirando os pecados, tirando as situações que atrapalhavam ele. E o que distingue, né, um verdadeiro cristão na palavra, são de como eu vou lidar com o meu coração, de que forma eu vou fazer para estar mexendo no meu coração a cada dia, para poder dar mais frutos. E por último, eu gostaria de ler a passagem que todos nós conhecemos, que é Gálatas. Eu vou abrir lá em Gálatas, que eu gostaria de saber a Bíblia de cor, mas eu não sei não, né? Vamos ver. Seria uma bênção, gostoso. Gálatas 5. Quer dizer, não saber também não adianta nada, só saber. Gálatas 5.
Gálatas 5, 5, 5. Eu vou ler do 22 ao 26. Vou ler até o 24. É o que eu quero passar para nós. Do 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei porque não tem pecado aí, quando eu pratico isso aqui. Ele vai, arranca um e põe outro, né? Vai ver essa... contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. É uma palavrinha ruim, eu acho ruim de falar. Então ele está falando que nós, quando nós nascemos de novo, aceitamos, igual o Alex citou, nós crucificamos a nossa carne com as suas paixões e desejos, né? Essas paixões e essas concupiscências são aqueles desejos que nos levam a passar por cima de tudo para fazer aquilo. Concupiscência é um desejo ardente que, igual o Jonas falou, quando você vê aquela menina bonitinha assim, você esquece o resto e vai naquela direção, né, Jonas? É desse jeito. Quando eu entendo de Cristo, eu saio dessa direção aqui, ó, deixo meus valores, as minhas concupiscências e vou lá. Assim também ele está falando para nós, sermos com Cristo, né? Crucificaram, né? Diz que nós crucificamos essas paixões e concupiscências na nossa vida. É isso que o crescimento que vem de Deus, eu acredito que seja assim. Vai ter as nossas dificuldades, até mesmo na hora do fruto. É gostoso, o fruto também, muitas vezes. Mas, se você também não plantar, como diz aqui um ditadinho que eu gosto de compartilhar na internet, se você não plantar a tua árvore, você não vai viver na sombra. Eu gostei. É mesmo assim, se nós não plantarmos uma árvore que dê fruto para nós, como que eu vou colher dela, né? Eu não vou colher frutos. Então eu tenho que plantar também, para ter frutos, né? E que Jesus nos ensina através das histórias a transmitir as verdades. Eu copiei, por isso que eu estou lendo, e eu gostei tanto dessa mensagem que trouxe para mim. Até eu não falei no início, mas vou falar agora, que sendo o estudo que eu estava tendo, quando eu estudava com Álvaro Pestana, que ele mostra que Jesus o Evangelho, oh meu Deus do céu, como é que eu escapei a passagem? É uma passagem tão viva na minha mente que eu acabei esquecendo. As novas, o Evangelho é a notícia, a melhor notícia que nós temos. No nascimento de Jesus para cá não existe melhor notícia para o ser humano do que é o nascimento de Jesus, que é o livro de Mateus, que ele é Deus conosco. Então não há melhor notícia para o ser humano do que o nascimento de Jesus. Então eu estava vendo esse estudo com o Álvaro Pestana, da Escola de Teologia em Casa, que não há melhor notícia para o ser humano a não ser o nascimento de Jesus Cristo. Nessa época para cá, é o melhor nascimento, o melhor notícia para o ser humano é o Evangelho através de Jesus Cristo. E que as histórias que Jesus contou é o modo mais eficaz do que as experiências lógicas que muitas pessoas querem ter, porque depende da fé. Para compreender o significado pretendido pelas parábolas, exigia um coração receptivo, muito mais que a mente lógica, e por isso que as parábolas, na realidade, obscureciam a mensagem de Jesus para aqueles cujo coração não estava disposto a escutar. Então, as parábolas nos ensinam um crescimento que Jesus
nos ensinou através das parábolas é que quando nós interessamos, como fizeram os discípulos aqui, eles foram lá e perguntaram: o que significa isso? Não deixaram, como se diz, o orgulho e a escuridão tomarem conta do que eles pretendiam fazer. Eles foram perguntar para Jesus. Então esse é uma mensagem para nós, para mim também valeu. Eu transmito que eu gostei dessa mensagem do nosso coração, que muitas vezes eu quero dar frutos e acho que nos frutos, como eu citei a questão de, muitas vezes até nas brincadeiras da igreja, aqueles que se afadigam mais, aqueles que trabalham mais, para poder as coisas acontecerem. Então sempre vai ter isso, né? Jesus fala que sempre vai ter os nossas perseguições, nossos espinhos, nossos pecados, eles vão existir, mas existe a nossa fórmula, que é através de Jesus Cristo, para nós estarmos crescendo e dando fruto a cada dia, que é o fruto do Espírito que Ele pede para nós. O crescimento vem das dores, mas compensa muitas vezes. Amém? Vamos